Muito bom dia, muito bom dia. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Leandro Souza aqui com vocês às 6h07 da manhã. Estou seguro em tuas mãos, Jesus. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Já vamos entrar no YouTube. Sou teu e praz. Não pode cantar. Um cafezito. Cafezito para esquentar as coisas por aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar a nossa segunda-feira, dia 20 não, 30. Tem uns memes aí que tá falando que hoje é dia 65 de janeiro, né? Muito bom dia, Lena, seja muito bem-vinda. Estão falando que hoje é 65 de janeiro. O janeirão não acaba, o pessoal tá meio revoltado aí com o janeiro, que tá grande. Mas não tá grande não. Cada dia passa conforme aquilo que você faz. Se você está desfrutando dos dias, se todos os dias é desfrute na sua vida, o dia passa da maneira certa. Ontem foi um dia, nossa, maravilhoso para mim, um dia gigante. Acordei cedo, fiz a live, depois li uma grande parte do meu livro, depois fui brincar com a minha filha, depois fomos para a piscina, eu fiz exercício ontem, treinei, ontem foi treino na piscina, depois fui brincar com ela de novo na piscina, fizemos bastante bagunça, depois vim e fiz almoço para ela. A gente dormiu um pouco, depois levei ela para casa da mãe. Fui para 2 missas ontem. Muito bom dia, Nil, seja muito bem-vindo. Fui para 2 missas ontem. Cuidei do som, toquei carrão, foram muito boas as missas. Depois vim para casa, fiz uma pipoquinha, assisti um episódio da série The Chosen. Dormi. Então, meu dia ontem foi extraordinário. Muito bom. Então, em vez de eu ficar reclamando do meu dia, eu preciso aprender a contemplá-lo. Desfrutar dele. E hoje a gente vai acompanhar a história de Jó, que é uma maravilha. Sabe por quê? Porque hoje a gente vai ver o capítulo 3 e capítulo 4. Hoje dá pra fazer os dois, que eles são curtos. E também é uma leitura assim, ela não para, né? Eu não vou ficar parando comentando. Aqui começa o capítulo 3 com Jó amaldiçoando o dia do seu nascimento. O dia que ele nasceu. Por que Jó amaldiçoa o dia do nascimento dele? Por que Jó amaldiçoou o dia do nascimento dele? Porque foi a maneira... Porque ninguém pode falar o seguinte, Jó tinha paciência, Jó era um homem fiel. Aqui no capítulo 1, a gente vê que Jó era íntegro, reto e temia a Deus e se afastava do mal. Beleza. Só que isso não impede dele ficar revoltado. Não impede. De maneira nenhuma não impede ele de ficar revoltado com aquilo que estava acontecendo. Então Jó, ele se revolta com aquilo que estava acontecendo, fica muito chateado, e aí é onde ele amaldiçoa o dia que ele nasceu. Ele amaldiçoa o dia que ele nasceu. E é interessante, né? Você vê o cara amaldiçoar o dia que nasceu. Amaldiçoou o dia que nasceu. Por que ele amaldiçoou o dia que ele nasceu? Porque ele fala que se ele não tivesse nascido, nada disso teria acontecido. Nada disso teria acontecido.
Esse é o pensamento dele. Esse é o pensamento dele. Nada teria acontecido. E aí é onde ele faz esse texto bonito aqui, mas doído, doloroso de se escutar. Então vamos lá começar. E aí no capítulo 4, um dos amigos resolve conversar com ele já há muitos dias que eles estavam juntos. E aí um dos amigos resolve abrir a boca, resolve falar com ele. Então vamos lá. Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Enfim, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó tomou a palavra e disse: aqui já se passaram 7 dias que eles estão lá em silêncio. Em silêncio. Que eles estão lá sem falar nada. Consegui achar um jeito de me ver aqui. Peguei o que mandei o comentário aí. Mas ele não aparece aqui. É como se estivesse assistindo a live. Eu fiquei meio sem saber se estava rolando ou não. Aí eu consegui o jeito aqui de me ver. Aí, ó. Agora sim. Agora deu bom aqui. Agora eu consigo me ver o que está acontecendo aqui. Show de bola. E aí Jó começa a falar. É muito... Eu comecei a ver aqui, mas é muito dolorido, cara. Eu li isso aqui, lendo isso aqui. E aí Jó começa: pereça o dia em que me viu nascer. A noite que disse: um menino foi concebido. Aqui ele professa 2 maldições, né? Uma do dia do nascimento e uma do dia da concepção. Ele amaldiçoou o dia do nascimento e o dia da sua concepção. É muito, muito doido. Esse dia que se torne trevas, que Deus do alto não se ocupe dele, que sobre ele não brilhe a luz, que o reclame as trevas e sombra espessa, que uma nuvem pouse sobre ele, que um eclipse o aterrorize. E é interessante que a maneira dele amaldiçoar, ele fala mal, é uma maneira poética, é uma maneira bonita, né? Ó, bebe café. Um cafezinho para acordar. Sim, que dele se apodere a escuridão, que não se some aos dias do ano, que não entre na conta dos meses. Ele queria que esse dia fosse excluído dos meses e dos anos. Que essa noite fique estéril e que não penetrem ali os gritos de júbilo. Que amaldiçoem os que amaldiçoam um dia, os entendidos em conjurar Leviatã. Leviatã era um dragão da mitologia grega, da mitologia fenícia. Era um monstro de caos. Que se escureçam as estrelas de sua aurora, que espere pela luz que não vem, que não veja as pálpebras da alvorada, porque não fechou as portas do ventre, para esconder à minha vista tanta miséria. Por que não fechou as portas do ventre da minha mãe, para que eu não viesse ao mundo para ver tanta miséria? Mas o mais interessante é o seguinte: no final desse capítulo 3, no finalzinho, no último versículo, nos 2 últimos versículos, 25 e 26, vai ter uma chave poderosíssima, um código dos mais poderosos que tem no livro de Jó. Aguardem, nós vamos ler o capítulo 3 e 4 hoje, mas no final do 3 vai ter a chave. Porque não morria ao deixar o ventre materno, ou perecia ao sair das entranhas. Aqui ele está falando: por que eu não morri quando eu saí do ventre? Eu fiz tanta coisa, vivi tanto tempo para agora perecer assim, tão duramente.
Por que me recebeu um regaço e seios me deram de mamar? Agora dormiria tranquilo, descansaria em paz, com os reis e os ministros da terra, que construíram mausoléus para si. Aqui ele está falando que se ele morresse enquanto ele era criança, ele tinha certeza do céu. Então ele ficaria com os reis antigos. Ou como os nobres que amontoaram ouro e prata em seus mausoléus. Que eu fosse como um aborto escondido, que não existisse agora, como crianças que não viram a luz. Ele tá muito grilado, ele tá com muita raiva, cara. Porque, tipo assim, ele perdeu tudo o que ele achava que era dele, mas que Deus é que tinha dado. E mesmo assim, com toda a sabedoria de Jó, mesmo com toda a paciência, mesmo com toda a integridade, a lealdade de Jó, ele é humano, gente. Ele é humano. E se a gente olhar para a história de Jesus, né? Quando ele chega no templo e tá lá aquele monte de gente vendendo uma coisa, vendendo outra, confusão e tudo, fizeram do templo uma feira, Jesus fica irado. Então, o erro de Jó não é essa reclamação, tá? O erro de Jó não é essa reclamação. Ele reclama, ele se revolta contra ele mesmo, não contra Deus. Ele não levanta a voz contra Deus, ele não cita Deus em vão, ele não fala mal de Deus. Ali acaba o tumulto dos ímpios, ali repousam os que estão esgotados. Aqui ele está falando do inferno. Com eles descansam os prisioneiros sem ouvir a voz do capataz. Lá pequenas e grandes se avizinham, e o escravo livra-se de seu amo. Porque foi dada a luz a quem o trabalho oprime, e a vida a quem a amargura aflige. A quem anseia pela morte que não vem, a quem a procura com afinco como um tesouro, a quem se alegraria em frente do túmulo, e exultaria ao encontrar a sepultura. Porque este dom ao homem cujo caminho é escondido, e que Deus cerca com uma sede. Por alimento eu tenho soluços, e os gemidos vêm-me como água. Aqui, ó. Falei que o capítulo é curtinho. Aqui no versículo 25 e 26 a gente vai ver a chave do porquê que... Não do porquê que aconteceu, né? Mas uma das coisas que um dos maiores conselhos que Jó pode nos dar. Não tenha medo de nada. Jó vai dizer aqui na sua lamentação no versículo 25 e 26, não tenha medo de nada. Ou tenha medo de coisas boas, né? Pablo Marçal, ele fala uma coisa que é até engraçada. Ele fala assim, que ele tinha, agora não pode nem falar que tem medo mais, porque já aconteceu. Ele falou assim, eu tenho medo de ter 2 helicópteros. Eu tenho medo de ter R$1 milhão na poupança. Você tem que ter medo de coisas boas, por quê? O medo atrai. Esse aqui foi um dos primeiros livros a ser escrito, foi escrito por Moisés. Livro de Jó. E esse é o conselho que ele nos traz aqui. No final do capítulo 3. Não tenha medo de nada. Sabe por quê? Sucede-me o que mais temia. O que mais me aterrava acontece-me. Para mim, nem tranquilidade, nem paz, nem repouso. Nada além de tormento. Presta atenção. Eu vou riscar aqui. Que isso aqui é uma chave muito poderosa. Sucede-me o que eu mais temia. Em outras versões está o que eu mais temia me sobreveio. Então Jó, ele tinha medo de perder tudo. Agora, esquecendo um pouco do contexto, né? Do que Deus falou com o diabo e tal, e o pedido do diabo. Vamos pensar só em Jó. Ele temia isso. Ele temia perder tudo. Ele temia perder os filhos. Ele temia perder as fazendas, as posses, os animais. Ele temia perder tudo. E aí adivinha o que aconteceu?
E aí ele perdeu tudo. E aí acabou acontecendo o que ele temia. E aí, Jó passou 7 dias sem falar nada. Hoje eu estou bebendo muito café. Ele passou 7 dias em silêncio. E os amigos dele ali, amigos fiéis. Amigos fiéis. E agora no capítulo 4 a gente vai ver a fidelidade desse tipo de amigo que ele tinha, dos amigos que ele tinha. E ontem até a gente falou se a gente é amigo assim, né? Não vamos perguntar se a gente tem amigo assim, não. A gente é amigo assim. Você é o amigo do tipo que ficaria 7 dias. Primeiro, chegaria, você veria seu amigo tão ruim, numa situação tão difícil, que você rasgaria sua roupa de revolta, sentaria nas cinzas e ficaria 7 dias ao lado dele, sem conversar com ele. Você ficaria? Ficaria? Fala pra mim. Tá dando um ruidinho aqui. Que eu não sei aonde que tá. Quer dizer, eu até sei. Mas vai dar bom. Pronto. Muito bom dia, dona Vanja. Seja muito bem-vinda. Pronto, acabei com o ruído. Então, a gente é amigo desse tipo? Como o Jó teve esses amigos? Que eu ficaria 7 dias ao lado dele? Conversando, quer dizer, em silêncio, né? Sem conversar. Só que aí, a gente termina o capítulo 3, vendo que Jó, o que ele mais temia, né? O que ele mais temia, o que Jó mais temia, o que ele mais tinha medo, aconteceu com ele. E aí, no capítulo 4, mostra a confiança em Deus. Ele faz de Temã, lembra que tinha 3 amigos que chegaram até ele, que foi... Aqui no 2 aqui que fala que os amigos dele. Ele faz de Temã, Baldade de Suás e Sofar de Naamate. Então ele toma a palavra e disse. E agora ele vai falar com Jó aqui. Se alguém se dirigisse a ti, perderia a paciência? Ele já começa assim. Se alguém se dirigisse a ti, perderias a paciência? Porém, quem pode refrear minhas palavras? Ele já fala. Eu sei que você vai ficar grilado, você vai ficar chateado se alguém falasse com você agora, porque agora você não quer escutar ninguém. Mas, quem pode me parar? Quem pode me calar? Eu vou falar. Tu que a tantos davas lições e fortalecias os braços desfalecidos com tuas palavras, levantavas o trôpego e sustentavas joelhos cambaleantes. Ele relembra quem era Jó. Ele traz para Jó a clareza de quem Jó era. Você é um amigo assim? Que mostra para o seu amigo, mesmo na dificuldade, quem ele é? Através do seu amor. E hoje, que é tua vez, vacilas? Perturbas-te hoje, quando tudo cai sobre ti? Tua piedade não é tua segurança, tua esperança não é uma vida íntegra? Recordas-te de um inocente que tenha perecido? Esse amigo aqui é um dos mais corajosos. Porque ele arrisca tudo. Esse amigo aqui é do tipo Leandro, viu? O Leandro é do tipo esse aqui. Arrisca tudo. E fala. Eu tenho um amigo que está nessa situação. Bem parecida com o Jó. Bem parecida. E na sexta-feira me ligou, ou eu liguei, parece. E a gente ficou conversando. E eu falei desse tipo aqui. Não se preocupe, vai dar tudo certo. Vai dar tudo. Mas eu não vou conseguir. Eu falei, vai. Mas isso vou ter que parar de comer. Vai.
Ah, mas vai ter que fazer, vambora fazer junto. Vambora ver como é que é para fazer. Vambora ver o que precisa ser feito. E tamo junto. Onde já se viu que justos fossem exterminados, eu vi bem, aqueles que cultivam a desgraça e semeiam o sofrimento são também os que os colhem. Um amigo dele falou, fala, rapaz, eu nunca vi nenhum justo perecer, pelo contrário, eu vi aqueles que semeiam a desgraça, aqueles também a colhem. Ao sopro de Deus perecem, são consumidos pelo sopro de sua ira. O rugido do leão e a voz do leopardo e os dentes dos filhotes são quebrados. Morre o leão por falta de presa, e as crias da leoa se dispersam. Ouvi furtivamente uma revelação. E aqui ele fala que ele recebeu uma revelação, né? Ou ele faz. Meu ouvido apenas captou o seu murmúrio, numa visão noturna de pesadelo, quando a letargia cai sobre o homem. Um terror apoderou-se de mim, um tremor, um frêmito sacudiu meus ossos. Um sopro roçou meu rosto e provocou arrepios por todo o corpo. Situação ruim, ele tá naquele estado letárgico, né? Que tipo assim, nem tá dormindo, nem tá acordado. Fica assim, onde eles falam que é o sono REM, né? O melhor sono que existe. É aquele estado. Estava parado, mas não vi seu rosto. Qual fantasma diante dos meus olhos? Um silêncio? Depois ouvi uma voz. A pergunta que essa visão faz para ele é cabulosíssima. Pode um homem ser justo diante de Deus? Um mortal ser puro diante do seu Criador? Pode um homem ser justo diante de Deus? Fala para mim, pode? Dos próprios servos ele desconfia. Até mesmo a seus anjos verbera o erro. Quanto mais aos que moram em casas de barro, cujos fundamentos se assentam sobre o pó. Serão esmagados mais depressa que a traça, esmigalhado entre a manhã e a noite. Para sempre desaparecem sem que se perceba. As cordas de sua tenda são arrancadas e morrem sem sabedoria. E aí o versículo 5, o capítulo 5, continua com a fala de Elifaz. Mas é bem grande, hoje não dá pra... Deixa eu ver. Vamos continuar o capítulo 5 aqui, porque senão perde a linha de raciocínio. Grita para ver se alguém te responde. A qual dos santos te dirigirás? Porque o despeito mata o estulto e o ciúme causa a morte ao imbecil. Vi um estulto deitar raízes e no momento eu amaldiçoei sua casa. Que seus filhos sejam privados do socorro, pisados à porta, sem que ninguém os defenda. O faminto comerá a messe dele, e Deus lhe arrancará de entre presas, e os sedentos cobiçarão os bens. Aqui ele está falando ainda da visão que ele teve. Pois a iniquidade não nasce do pó, e a fadiga não brota da terra, mas o homem nasceu para o sofrimento, como as faíscas sobre o alto. Sobem para o alto, Mesmo assim, eu recorreria a Deus, a ele exporia minha causa. E aí ele já vai mostrando a visão e dando conselhos para Jó, né? Mesmo assim, eu recorreria a Deus. Mesmo que tudo isso acontecesse, eu recorreria a Deus. A ele exporia minha causa. Ele faz prodígios insondáveis, maravilhas sem conta. Dá chuva à terra, envia as águas sobre os campos. Para os humildes,
poderem erguer-se e os abatidos pôr-se a salvo. Leva ao malogro os projetos dos astutos, para que fracassem suas manobras. Aqui ele vai falando de tudo que Deus pode fazer na vida dos bons e dos maus, dos justos e dos injustos. Apanha os sábios na astúcia deles, e o conselho dos errados torna-se irrefletido. Em pleno dia eles caem nas trevas, e ao meio-dia tateiam como de noite. Ele salva de sua boca o homem arruinado, e o indigente das garras do forte. Assim, o fraco terá esperança, e a injustiça fechará a boca. Ditoso o homem a quem Deus corrige, não despreze a lição de Shaddai. Esse aqui é um código poderosíssimo, que a gente vê muito no livro de Provérbios. Ditoso o homem a quem Deus corrige, não despreze a lição de Shaddai, porque ele fere e pensa a ferida, golpeia e cura com suas mãos. Ele fere e pensa na ferida, golpeia e cura com suas mãos. De 6 perigos te salva, e no 7º não sofrerás mal algum. De novo ele cita Provérbios. Os 2 versículos aqui está citando Provérbios. Em tempo de fome livrar-te-á da morte, e na batalha dos golpes de espada. Esconder-te-ás do açoite à língua, e ainda que chegue a pilhagem não temerás. Zombarás da pilhagem e da fome, e não temerás os animais selvagens. Farás uma aliança com as pedras do campo, e o animal selvagem estará em paz contigo. Conhecerás paz em tua tenda, visitarás teus apriscos onde nada faltará. Conhecerás uma descendência numerosa, e teus rebentos serão como a erva do campo. Baixarás ao túmulo bem maduro, como um feixe de trigo recolhido a seu tempo. Esse bem maduro aqui significa com muitos anos. Foi isto o que observamos, e é de fato assim. Quanto a ti, escuta-o e aproveita. Então a gente vê, aqui eu terminei o capítulo 5, né? A gente vai fazer essas leituras de muitos capítulos juntos, porque senão perde um pouco a linha do raciocínio. Por exemplo, o capítulo 6 e 7 a gente vai ler junto também, porque é uma mesma linha de raciocínio. Aí o 8 é sozinho, o 9 é sozinho, então senão perde um pouco a linha de raciocínio. Então aqui a gente vê ele faz que tem a coragem, né? Que tem a coragem de falar com Jó, depois de Jó ter amaldiçoado e estar muito revoltado com o dia que ele nasceu. Então Jó estava muito revoltado, mas continua fiel. Então, apesar da sua revolta, apesar daquilo que mais entristecia seu coração, ele estava fiel. Ele se mantinha fiel a Deus. Se mantinha íntegro, leal. Então, depois de Jó se lamentar muito, né? Amaldiçoar o dia que nasceu, o dia da sua concepção, vem ele faz e toma a palavra e fala belíssimas coisas sobre Jó. Depois mostra para ele que nunca viu um justo perecer, que do mesmo jeito que Deus tinha tirado, Deus ia restaurar aquilo. E aí a gente vê que ele faz um homem muito sábio. Mas como a gente conhece a história, né? A gente sabe como ela vai terminar. Aqui a gente entende que ele fez o melhor do que ele pôde com as ferramentas que ele tinha, com o conhecimento que ele tinha. Só que dava para fazer muito melhor, porque Jó tinha um conhecimento, uma intimidade com Deus muito grande. E essa intimidade, essa lealdade a Deus que vai valer lá no final. Porque aqui ele está passando por provações que ele acredita que sejam por causa dele, mas que são provações que vieram porque o diabo pediu a vida dele. O diabo quis fazer isso com ele. E Deus permitiu.
Então lá na frente da história, como a gente já conhece o final, lá na frente da história a gente vai ver que Elifaz é um homem muito bem intencionado, mas ele tem pouco, apesar de ser muito sábio, ele tem pouco conhecimento de causa. Ele não sabe a história toda. A gente sabe. E aí ele vem no versículo 4, no capítulo 4, falando da confiança em Deus, né? Do que Deus pode fazer, que ele nunca viu um justo falando. E depois no capítulo 5 ele vem falando sobre o que... Vai falar no capítulo 4 sobre a visão que ele teve, e ele vem discorrendo sobre essa visão que Deus deu a ele, e a pergunta, né, que Deus faz para ele: pode um homem ser justo diante de Deus? Que aí depois ele vem mostrando que nenhum homem é justo diante de Deus, ele vem mostrando o que pode acontecer, e depois ele vem, no final do capítulo 5, ele vem falando: de todos os homens a quem Deus corrige. Mas... por que eu falo que como a gente conhece o final, a gente sabe o que acontece? Porque todos eles estão achando, inclusive Jó achou que ele mereceu aquilo. Que ele fez alguma coisa de errada, por isso que aquilo está acontecendo com ele. E não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver, mas a gente só faz o que a gente sabe. E Jó também, no coração dele, ele sabia que ele não tinha feito nada para que acontecesse aquilo. Por isso que quando a mulher dele fala para ele amaldiçoar o Deus e morrer, ele briga com a mulher. Por isso que ele vai discorrer que ao longo dos capítulos, ele vai falar com os amigos: vocês estão loucos, vocês não sabem nem o que vocês estão falando. Por quê? Porque todos eles acham que Jó fez alguma coisa errada. Essa era a cultura daquela época. Quando algo estava errado na minha vida, é porque eu fiz alguma coisa e eu contrariei ao meu Deus, ou aos deuses, né, deles lá. Então, essa era a cultura deles. E aqui a gente vai ver e a gente sabe que não. Que Jó está passando isso porque Deus confia tanto nele que permitiu que o diabo tentasse. Então, a gente tem até uma fala que a gente diz muito por aí, né? Que Deus dá as melhores batalhas para os seus melhores guerreiros. E ainda tem uma outra que completa. Você fala: então ele está achando que eu sou o Rambo, né? Que é batalha demais. E é exatamente isso mesmo. É exatamente isso mesmo. Porque se eu só pego batalhas pequenas, eu nunca vou poder Deus nunca vai poder me confiar uma batalha grande. Se eu só tenho problemas de centavos, como que eu vou resolver problemas de milhões? Vamos falar de dinheiro agora, né? Se eu só tenho problemas de empregado, como que eu vou resolver problemas de patrão? Entendeu? Então, às vezes, Deus permite problemas na nossa vida para que a gente resolva, para que Ele entenda se a gente já está preparado para aquela situação. Então, eu já passei várias vezes por isso, de não ter nada a não ser Deus. A não ser Deus. Um dia eu ainda vou contar meu testemunho de todas as partes, das partes maravilhosas, das partes muito difíceis que eu passei. Mas já tive momentos em toda a minha vida, né? A gente nunca foi uma família abastada, mas já tive vários momentos, não de passar fome, nunca passei fome, mas de passar vontade das coisas. Desde pequeno. O melhor dia da vida era o dia que meu pai, acho que era dia 1º, parece, ou era dia 5, não sei, que ele recebia, que a gente ia fazer compra no mercado. E às vezes podia comprar uma coisa ou outra, ou sair para comer pizza. Era maravilhoso esse dia. E aquela época eu só tinha problemas de criança. Hoje eu tenho problema de adulto. Porque os problemas foram aparecendo e me treinando, aparecendo e me treinando. E ainda hoje eu sinto e eu percebo, falando para vocês que hoje me vem à cabeça todos os problemas que me vieram vamos trazer bem para na semana passada. Que são problemas que apareceram assim: peraí, deixa eu ver se está pronto. E às vezes a gente quer fugir dos problemas.
A coisa mais errada que eu posso fazer na minha vida é fugir dos problemas. Eles têm muito a me ensinar. Não fuja dos seus problemas, não fuja das suas dificuldades. Elas é que vão te ensinar. Então, na história de Jó, a gente vai ver muito isso. Não fuja dos seus problemas. E é isso que eu quero deixar para vocês hoje. Não fuja dos seus problemas. Eles vão te ensinar demais. Certo? Um beijo para vocês, um beijo no coração de vocês. Os capítulos de Jó são mais curtos. Mesmo hoje a gente leu 3 e mesmo assim a live foi curta. A gente está junto aqui. Amanhã vamos para o capítulo 6 de Jó. Amanhã Jó de novo vai falar. Amanhã é Jó de novo. Jó toma a palavra e disse: se eu pudesse pesar minha aflição e pôr na balança meu infortúnio. Aqui ele vai dizer o seguinte: se eu soubesse o que eu fiz de errado para Deus, para poder merecer isso. Só que a gente conhece a história, lembra? A gente sabe da história. Ele não fez nada de errado. Ele era um homem leal, íntegro, temia a Deus e se afastava do mal. Então, que esse seja o nosso exemplo. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.